Hoje nós vamos estudar os conceitos de geometria analítica. Mas antes de falar sobre cada conceito, o que significa cada coisa, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é a geometria analítica. Então vamos lá. Quando a gente fala em geometria, sempre vem à nossa mente, à nossa cabeça, formas geométricas, figuras, representações. Só que a geometria analítica ela vai além. Ela trata a geometria de forma algébrica. Como assim trata a geometria de forma algébrica? Ela utiliza os números para estudar a geometria. Então, ela representa tudo que nós conhecemos sobre formas, ponto, reta, plano. Ela representa através dos números e dos cálculos, tá certo? Então, vamos lá. Sistema cartesiano ortogonal, ou o plano cartesiano como nós conhecemos, tá? O que a gente tem que ter em mente? O que é plano? É o reto, ok? E plano cartesiano. O plano cartesiano possui coordenadas, tá? O que seriam coordenadas? Seriam pontos que vão me orientar para que eu possa localizar um ponto, identificar uma reta, construir uma figura se necessário, tá bom? Então, vamos lá. O sistema cartesiano ortogonal, ou plano cartesiano, é constituído por dois eixos perpendiculares, orientados e com a mesma origem. Professor, o que quer dizer tudo isso, tá? Constituído por dois eixos, tá? Duas retas, que é o eixo X e Y, que a gente conhece. Perpendiculares, que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. E orientados, porque eles possuem sentido. A gente sabe que o eixo X e o eixo Y, ele não tem fim, mas eles possuem um sentido, tá? Tanto positivo quanto negativo, tá certo? E com a mesma origem. Por que a mesma origem? Já que esses dois eixos eles se cruzam formando um ângulo de 90 graus, esse ponto de cruzamento é o que a gente chama de origem, tá certo? Então, vamos lá, ó. Eixo X, também chamado de eixo OX ou eixo das abscissas. E o eixo Y, também conhecido como eixo das ordenadas, tá? Então, sempre que falar abscissas, eixo X, ordenadas, eixo Y. E quando esses dois eixos se cruzam de forma perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, ele divide o plano cartesiano em quadrantes, tá? Sempre no sentido anti-horário, onde eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, tá? Lembrando do sentido de cada quadrante. Do ponto de origem, tá? Para a direita do meu eixo X, eu tenho valores positivos para X. Do ponto de origem para a esquerda do meu eixo X, eu tenho valores negativos para X. Do ponto de origem, subindo até o eixo Y, eu tenho valores positivos para Y. E do ponto de origem, descendo aqui no eixo Y, eu tenho valores negativos para o meu Y. Lembrando que dentro de um plano cartesiano, tá? Dentro de todos esses quadrantes, existem infinitos pontos, tá? Então, em todo lugar que eu pensar, tem um ponto.